decidir para mim nunca foi um problema. Tem algumas pessoas que demoram a tomar uma decisão. Tem pessoas que nunca tomam decisão para nada. Elas querem se aliviar dessa responsabilidade de tomar uma decisão, não assumir a sua responsabilidade sobre uma decisão. E muitas pessoas não têm dificuldade de tomar decisões. Eu sou uma pessoa que eu não tenho dificuldade de tomar decisões. E aí eu tenho várias coisas para falar sobre decisão, né? Então vamos por parte. Em primeiro lugar, sobre decidir, você precisa saber onde é que você está. Se você está naquela pessoa que nunca toma decisão nenhuma na sua vida porque você tem medo de assumir a responsabilidade da sua decisão, é um lugar muito ruim de estar, porque você está sempre vivendo alguma coisa que você não quer mais, para que você possa não ter a responsabilidade do que vai vir daquilo. Toda decisão que a gente toma, gente, tem ganho e tem perda, toda, né? Tem o ônus e o bônus. Mas não tomar uma decisão também é uma decisão, de ficar com o ônus e bônus de não tomar uma decisão. E aí é muito legal o que eu vou trazer aqui para vocês, que primeiro você precisa se identificar onde é que você está. Em que lugar que você está da tomada de decisão sobre a sua vida, sobre as coisas que você não quer mais. Se você é aquela pessoa que nunca toma decisão porque você não quer se arriscar, beleza. Ou é aquela pessoa que toma decisões, mas toma decisões a partir do que os outros estão pensando, a partir do que os outros esperam de você. Também é uma forma de decidir que está sempre dependendo do outro, sempre dependendo do outro, sempre dependendo do outro. Toda decisão que eu tomo é a partir do que o outro está falando. Eu não emito minha opinião, eu não paro para pensar. Então o outro fala e eu vou lá e trago aquilo para minha vida, porque é mais fácil. E ele é só o oposto do outro, né? De não tomar decisão pelo que o outro está pensando. Então são só dois extremos, né? Da mesma linha. Eu não tomo decisão nenhuma porque eu quero agradar o outro. E aqui eu tomo decisões pensando no outro porque eu também quero agradar o outro. Se a gente pensa que nada é linear, tudo é cíclico, quando eu fecho isso aqui, ó, elas se juntam. Porque se são extremos, em algum ponto elas se juntam. Tudo é cíclico. Então, nesse meio daqui, qual foi o meu processo? Então, eu sempre tomei decisões, pá. Mas muitas vezes eu tomei decisões em cima de dor. De dor do momento, da minha impulsividade. Às vezes eu esperava chegar num ponto que a coisa estava insuportável e eu decidia. Ou tomava uma decisão com sangue quente, como a gente diz, né? Com sangue fervendo. Então, como eu sempre tive facilidade para tomar decisão, eu não posso dizer que eu tenha tomado as melhores decisões. Porque por conta de ter facilidade, eu também não pensava muito para tomar uma decisão. E aí tem aquela pessoa que pensa e não consegue tomar decisão, que é o outro ponto. Então a pessoa quer tomar uma decisão, mas ela está sempre pensando. Aí ela precisa ter todas as garantias, ela precisa ter tudo planejado para tomar uma decisão. Enquanto a planilha dela não tem todos os passos completos, até daquilo que ela não sabe o que vai acontecer ainda, ela precisa estar planilhada na decisão. E por conta disso, o timing dela passa. Então, eu tive que buscar em mim, nem ser a pessoa que planilha tudo e toma decisão, porque essa também não é uma realidade muito minha, mas que também não seja aquela pessoa que toma decisão impulsiva ou não consiga prever, através do meu coração, o que aquelas possibilidades podem dar, né? Então, quando eu comecei nesse processo, eu comecei a mudar isso em mim. Quando eu passei a meditar, quando eu passei a tomar para mim a minha integridade, né? O que é íntegro para mim? Quando eu comecei a comunicar a partir do meu coração, quando eu comecei a entender que as três coisas, o que é que eu controlo, o que eu não controlo, o que é de Deus, eu comecei também a decidir de forma diferente. Isso que foi muito legal. Decisão nunca para mim foi um problema, mas às vezes por decidir tanto, poderia ser um problema, e às vezes era um problema. Porque eu queimava etapas, ou eu passava por cima até do que eu estava sentindo na mais pureza da minha alma e decidia com a minha mente. Então esse trabalho aqui de decisão é primeiro você saber como é que você está, né? Qual é a decisão que você não está tomando, e isso já é uma decisão. Qual é a decisão que você gostaria de tomar para a sua vida melhorar?
qual é a responsabilidade que você não está querendo assumir na sua vida. E tá tudo bem você não querer assumir essa responsabilidade. Por quê? Porque você vai continuar tendo a vida que você tem, só não reclama do outro, né? Porque a sua responsabilidade, ela só pode ser tomada por você, ela não pode ser tomada por mais ninguém, né? Se existe em mim uma pessoa que não quer tomar responsabilidade daquilo que eu desejo para minha vida, mas eu não quero me responsabilizar e eu me calo por isso, eu não comunico isso, eu não decido por isso, tá tudo bem. Só não queira que a sua vida seja diferente, né? Ela vai continuar sendo a mesma coisa. Para a gente ter situações diferentes, a gente precisa tomar decisões diferentes. E aí eu fui desenvolvendo isso, né? Minha tomada de decisão a partir da minha alma, a partir da minha comunicação, a partir daquilo que era essencial em mim. Então hoje as minhas decisões estão pautadas sobre o meu sentir, né? Sobre aquilo tudo que eu integro e trago. Então tem horas que eu não sei que decisão eu vou tomar. Eu hoje me dou a oportunidade de não saber a decisão que eu vou tomar. Antigamente eu tinha que ter já alguma coisa pronta na minha cabeça. E por isso às vezes saía errado. Então excesso de decisão, de tomada de decisão também pode atrapalhar. Então o caminho do meio que eu busquei em mim. Hoje as minhas decisões, elas vêm a partir de um lugar de sentir, equalizar, olhar para essa trajetória, ver o que eu fiz, ver o que eu posso fazer. E aí sim, eu dou um passo. E aí sim, eu escolho aquilo que tem a ver com isso tudo, da minha essência, da minha jornada, do meu fazer aqui. E esse foi um dos níveis que eu alterei bastante e reproduzem hoje uma realidade na minha vida bem diferente de antes. Por conta de tudo que veio antes, por conta de todos os entendimentos que eu precisei ter para que realmente hoje eu pudesse entregar essa minha vida de abundância para o meu fazer no mundo, para a minha vida, para a minha realidade. Então percebe aí como é que está o seu poder de decisão e vê o que você precisa se apropriar da responsabilidade que você tem sobre a sua vida.